Mas aí eu te pergunto, você que está ouvindo a gente, você sabe o que é dia 9 de julho? Muita gente nem sabe, é um feriado estadual, algumas pessoas até sabem disso. Professor Roger, nesse domingo então, dia 9 de julho, feriado estadual, marca a Revolução Constitucionalista de 1932. Todo mundo gosta do feriado, mas se esquece do que ele às vezes significa. O que é então o 9 de julho? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Agradeço aqui a presença, o convite feito pela TOP, né? Pela TOP FM. Bem, o feriado do dia 9 de julho, agora domingo, é um feriado, na verdade, instituído em 1997, né? E com o objetivo de refletir, eu acho que naquele momento criado pelo próprio governo estadual, tinha objetivos políticos, obviamente. Mas ele não deixa de ser um momento para a gente refletir aquele episódio que aconteceu em 32, que foi feito pelos paulistas em relação ao governo recém-instituído do Getúlio Vargas em 1930 pela Revolução. Houve uma revolução naquele momento e ele chega ao poder por um golpe. Só que as promessas feitas durante o ano de 1930 pelo próprio governo Vargas não foram cumpridas naquele momento, que era uma nova constituição para o país, era convocar as eleições. Então cheirava naquele momento, havia um clima de fechamento político, de centralização, e os paulistas então levantaram a bandeira da reconstitucionalização. E estavam muito descontentes naquele momento com o interventor, que não era nome governador naquele momento, escolhido pelo próprio Vargas, era um pernambucano, e isso descontentava os paulistas. Então começa todo um processo antigetulista aqui no estado de São Paulo e uma mobilização. Claro que as oligarquias paulistas que estavam fora do poder estavam articulando e tentando retomar esse poder naquele momento, né? Mas só que envolve a sociedade naquele momento e começa uma revolução que dura 87 dias exatamente, não é? Ela teve um caráter mais forte e revolucionário que a própria Revolução de 30. Então é um momento bem emblemático que merece ser repensado, refletido, e principalmente na conjuntura que nós vivemos. O Pedro está aqui do lado e ele faz parte, né, de um movimento hoje que põe em reflexão a Revolução de 32. Deixa eu só apresentar o Pedro. Pedro Nelson Rampezo, também é aluno da universidade, e é bacana porque você tem um trabalho nesse sentido, né, Pedro? Eu sou membro da Sociedade de Veteranos de 32, do Núcleo de Jaú. Mas você é muito novinho para isso, né? Veterano de 32. Membro da sociedade, mas não veterano, mas né? é um historiador também, né? Legal. E desde 2002 acontece um desfile em Jaú, em celebração, e é um momento de reflexão também sobre o momento que o país passou em 32, né? E esse ano não vai ser diferente, teremos o desfile, e por ser o 85º aniversário, vai ser diferente, vai ser mais completo do que os anos anteriores. Nós vamos ter a representação dia 23 de maio, que acontece a morte dos 4... que dão um nome ao MMDC, né? Ninguém sabe o nome deles, mas é famoso MMDC. O Martins, o Miragaia, o Drauzio Camargo, isso aí. Então terá essa representação, nos outros anos não teve. E também representação de alguns regionais. Jaú enviou mais de 800 voluntários. E alguns deles serão representados, outros da região também. Também tem uma mulher, a Maria Guaçábia, que será representada. Sempre tem a presença da Polícia Militar, do tiro de guerra. Então é algo que é tradicional, virou tradição em Jaú acontecer. E não é só celebração, mas é reflexão também, como o Roger já disse, sobre o momento. Perfeito. Muito bem. Bom dia, Roger. Bom dia, Pedro. Um prazer recebê-los aqui na Top FM. Falar um pouco agora, muitas pessoas conhecem a história do país através das obras de arte, de modo geral. Uma delas, né, a representação da independência, que foi registrada pelo Pedro Américo. E o que tem de verdadeiro, o que não tem de verdadeiro nesse quadro específico, né, a representação do Rio Ipiranga, toda a simbologia, e de modo geral nas artes. O que a gente pode colocar que é verdadeiro, o que é um pouco de romance daquela época, enfim. Esse é uma questão bem interessante e bem pertinente também. Nós precisamos primeiro sempre contextualizar essa obra de arte. Por exemplo, Pedro Américo faz a obra
bem depois do episódio, né, do fato em si. Então é preciso primeiro fazer esse contexto da obra, né, inclusive a linguagem artística dela, porque nós não podemos simplesmente ver aquilo como se fosse uma fotografia literal do momento, né? Então, daí o trabalho do historiador e do professor é imprescindível para que se faça uma leitura mais ampla, mais profunda e reflexiva, como eu disse já, sobre o acontecimento, né? Então, e muitas obras hoje, elas são valorizadas em vestibulares, em exercícios, ou seja, ela tem sido, as obras de arte são muito requisitadas hoje para fazer uma leitura inclusive do momento em que nós vivemos. A questão da verdade, né, é uma questão filosófica, polêmica e teórica, né, o fato aconteceu, mas o fato também é construído, né? Ele é muito construído. 11 de setembro, por exemplo, caíram as Torres Gêmeas. Todo mundo sabe que caiu as Torres Gêmeas, mas como elas são relatadas, como elas são discutidas, de que ponto de vista, né? Qual é a abordagem que eu estou fazendo daquele momento histórico? Então, tudo isto não é um simples trabalho. Daí a importância do professor e do historiador em relação a esse tema tão polêmico como a questão do fato histórico, se é real, se é verdade ou não. Então, isso nós temos nosso viés é explicar isso pelas fontes históricas. E aí entram as artes hoje como também, né, uma fonte rica, né, de informações para a gente pensar sobre o determinado acontecimento. Eu vou fazer essa pergunta pro Pedro, viu? Bom, como é que você, Pedro, avalia o ensino de história nas escolas brasileiras, uma vez que a universidade tem como foco preparar, né, futuros profissionais aí para atuarem na sala de aula. E você aprendeu na escola regular, os momentos históricos e tudo mais, e agora está tendo oportunidade na universidade também de redefinir, né, tudo isso também. Oficialmente, sim, né? Que é cobrado no vestibular. O que oficialmente, sim, dia 22, mas aí tem várias teorias, outros documentos que apresentam outras datas, né? Outras situações. O professor Roger até pode falar porque existe uma história boa, né? Mas existe uma situação de que os portugueses já conheciam o território aqui há muito mais tempo, né? Essa questão, em 2000, né, o ano 2000, que a gente comemorou os 500 anos, ela foi assim, extremamente debatida, né? Então, hoje, a gente não tem uma prova 100% de que os portugueses conheciam, e aí gerando a polêmica. O Brasil foi descoberto, primeiro, por acaso ou intencionalmente, né? Então, primeiro se coloca em questão se foi descoberto por conta já da existência dos índios aqui, dos indígenas, né? E a outra questão é se foi por acaso ou intencional, né? Nós temos vários indícios de que os portugueses já tinham, vejam, eles começam a navegação dele em 1415, o Brasil é em 1500, então ele tem uma longa experiência. Você tem o Diário de Duarte Pacheco Pereira, que também já insinuava terras em 1498 aqui, parecidas com a nossa. Enfim, você tem o próprio Tratado de Tordesilhas, em 1494, né, que já sinalizava a possibilidade de conhecimento dessas terras. Então, esse é um assunto grande, que não dá para a gente esgotar aqui, não é? Mas numa aula de história mesmo, a gente vai a fundo nessa questão, apresentando todos os indícios de que os portugueses provavelmente sabiam, mas que falta ainda, não tem uma prova 100%, uma carta que... Mesmo a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Então, não dá para a gente esgotar aqui, mas é assim, tem como a gente trabalhar isso bem, né? E colocar em questão sempre como é esse momento inicial do Brasil. E, professor, de modo geral, o brasileiro, na sua opinião, conhece muito, conhece pouco a história do país, da região, enfim? Assim, o cuidado que nós temos que tomar são esses rótulos impressos ao povo brasileiro, por exemplo. Isso é um cuidado que nós temos trabalhado constantemente, né? Como, por exemplo, o povo brasileiro é passivo. Tá aí a realidade para mostrar que não é verdade isto, né? E o brasileiro conhece. Tem brasileiro que conhece pouco e tem brasileiro que conhece bastante a história do país, né? É aí
que entra algo que é extremamente valioso e que nós todos na sociedade brasileira devemos abraçar, que é a educação. Né? O que é que pode melhorar o conhecimento, não que o brasileiro desconheça a sua história. Ele lembra sim, a qualquer momento você pode perguntar, o seu avô lembra de alguma coisa, o seu pai, você mesmo lembra, né? O que nós precisamos é de uma educação que seja de maior qualidade nesse país, que garanta, por exemplo, saberes como o conhecimento histórico, o saber histórico mais profundo desse país, para que a gente possa ser muito mais sujeito da nossa história e cidadão, né? Com os nossos direitos e deveres, enfim, tudo aquilo que a gente está cansado de saber que a gente tem que lutar. Então eu penso assim, tem muitos que não sabem superficialmente a nossa história, ou mesmo a nossa realidade, estão alheios ao que está se passando. Isso faz parte de um processo de educação, que é muito mais amplo do que apenas um conhecimento histórico. Nós temos que, né, realmente refletir bastante sobre essa questão, e eu acho que a educação está aí posto pelo próprio governo, uma reforma na educação. Uma reforma na educação que vem de cima para baixo, o povo não está discutindo. Como é que ele vai lembrar desse momento, percebe? Então eu acho que é isso que nós temos que batalhar bastante ainda, nós temos muito caminho para percorrer, mas o povo brasileiro faz a sua história, ele faz a sua história e faz muito bem ainda. Professor, o senhor estava comentando que para ler o passado tem os registros históricos e tudo mais, é uma carta do Pedro Vaz do Caminho, enfim, tudo mais. Mas como é que faz hoje, hein? Hoje nós estamos na era da comunicação, que informação aqui não falta, né? Essa diversidade de opiniões e visões, imagens, situações, elas ajudam a compor, por exemplo, o cenário da realidade brasileira. Como é que define isso, né? Como é que vai contar essa história daqui a 20, 30 anos lá na frente? São duas coisas. Se elas ajudam, elas deixam a gente louco, né? É muita informação. É muita informação, né? Olha, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o Pedro, né? Nessa área aqui, ele é avançadíssimo, eu já estou ficando. Agora, eu acho que as mídias, essa avalanche de informações, seja pela internet, por tudo que nós temos, ela colabora para essa questão que você já tinha me perguntado, do se lembra ou não lembra, porque você imagine, com a quantidade de informações que nós temos hoje em dia, nessa avalanche, não é fácil, né? Não é fácil a gente recordar de tudo em pormenores, né? Mas também ela contribui, ao mesmo tempo que ela contribui para deixar as coisas no superficial, num conhecimento superficial, mas também colabora para que haja mudança. Isso é por exemplo, nós discutimos bastante essa questão num problema fora do Brasil, que foi a Primavera Árabe, há um tempo atrás. Então, naquele momento, os jornais diziam, graças ao Twitter na época que... Não, a verdade é que a situação já estava esgarçada no Egito, nos países árabes. Então, o Twitter e a internet colaboraram para a comunicação e o movimento explodir. Né? Então, veja, isso trouxe transformações ali. Então, tudo isso traz transformações, mas também dá uma imagem, dá uma insegurança, né? Traz medo até para aqueles que estão no poder, principalmente, e mesmo a gente diante o que está acontecendo, para que caminho vai isso, como que vamos dar conta de tudo isso, né? E é um problema que bate de novo na educação, né? Como é que hoje você vê o jovem extremamente fixado nos celulares, e a gente tem que dar conta dessa realidade. Não é possível simplesmente falar, não pode, como é que a gente vai inserir isto nessa prática que é a educação, ou na sociedade, enfim, né, nós temos que dar conta disso. Professor, a gente tem sempre a vantagem, né, às vezes a gente não percebe isso, que é de ver a história sendo escrita nos nossos olhos, como a gente está vendo agora com o que está acontecendo com o Brasil. E muitas vezes as histórias se repetem. O que acontece no Brasil hoje, mais ou menos aconteceu há décadas atrás. Analisando o passado do país, é possível, de alguma maneira, prever o que pode acontecer no futuro? Não no futuro daqui 30 anos, porque o Brasil, a cada 3 anos, 2 anos, as coisas já mudam completamente. Mas no futuro próximo, dá para imaginar alguma coisa se baseando na história, no passado brasileiro? É terrível nas questões dele, né? Mas
Opa, não, eu acho que assim, na história não se repete, não é possível isso, né? Ela é feita pela conjuntura que nós estamos e traz o seu legado, isso é uma reflexão historiográfica muito interessante. De prever de jeito nenhum. Nós não conseguimos prever esse futuro, mas nós podemos o quê? Projetar, planejar. E para fazer isso nós temos que ter conhecimento mais aprofundado do que nós estamos vivendo agora. E um bom caminho para isso é realmente entender a sua história, a nossa história. Veja lá, então eu preciso, sobretudo, entender esse momento que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo. O que é que politicamente está acontecendo nesse país? Como é que está a sociedade brasileira neste momento? Como é que está a economia nossa? Nós vivemos numa das piores crises da nossa história. E nós tivemos outras crises assim. Então, nós sabemos o que está acontecendo aqui, estamos vivendo isto, precisamos refletir sobre isso e a história é um bom caminho. Quem conhece a história, e aí aquela sua pergunta anterior, né? Quem conhece a história tem condições de pensar um país melhor, sim. Eu estou fazendo a defesa da história porque eu sou historiador e realmente essa é a minha função. Agora, eu não vejo outra alternativa se nós não buscarmos na história elementos para entender e refletir esse presente, porque a história não se repete, mas pode ser que repita a práticas de autoritarismo, práticas de relações de poder escusos, que a gente tá vendo aos montes agora na mídia, principalmente. A história não, mas o comportamento muitas vezes eu acho que muitas vezes muitas vezes não está aí, né? Então nós temos alguns problemas estruturais no país, né? A questão da corrupção que está aí, né? Não é agora, a gente sabe disso. A gente pode apontar, veja lá, o Jânio Quadros vence em 61 com a bandeira da corrupção, né? Que ele ia moralizar o país, né? O governo Vargas, na década no segundo governo dele, se você pegar os jornais de época, você vai ver os escândalos que havia da acusação do irmão dele com o Banco do Brasil. Também acontecia isso. Não é um assunto novo para a gente. Então, por isso que a história ela é fundamental para refletirmos que existem problemas estruturais no nosso país. E um deles é a corrupção. E está envolvido principalmente na questão política. E só que hoje a questão política pega fogo em nosso país. E nós temos que refletir muito sobre isso. Muito bem, olha, a gente está de todo o nosso tempo aqui. Eu queria só perguntar para o Pedro. Pedro, como é que... Explica um pouquinho mais esse movimento que vai ter lá em Jaú. Já tem data para isso? Como é que vai ser tudo isso? Explica para nós e convida as pessoas, né? Porque a rádio tem uma audiência muito grande ali para a região de Jaú. Eu vim com essa intenção também de convidá-los. Lógico, né? Fazer o seu merchan aí, por favor. Isso aí. Bom, vai ser no dia 9 de julho mesmo, né? No domingo, às 9 da manhã, na Praça da República, conhecido como Jardim de Baixo, em Jaú. E aí, como eu já disse, a presença da Polícia Militar, do tiro de guerra, e está sendo feito, geralmente é feito pelo Núcleo João Ribeiro de Barros esse ano, fundado esse ano, mas a Sociedade de Veteranos do MMDC. Então, quem quiser entender até quem é o João Ribeiro de Barros, é só ir lá, vai ter uma representação dele, nós vamos explicar um pouco quem foi a participação dele na Revolução. Também, como eu já disse, a representação do dia 23 de maio, dos mortos, né? E... Bom, também teremos homenagens, então vai ser bem bacana lá. Nesse dia 9 de julho, agora você sabe um pouquinho mais, você que está me ouvindo, sabe o que é a Revolução de 32. 9 às 9. De 9 de julho às 9 horas, muito bem. Gente, muito obrigado, viu, professor? Nós aqui agradecemos. E Pedro, professor, nós vamos ter que voltar outro dia aqui para nós conversar mais sobre corrupção, viu? Explicar um pouco mais. Não dá para resolver a questão, mas explicar talvez sim, né? A intenção é essa, a gente deixar em aberto para poder abrir espaços de reflexão, como eu falei o tempo todo aqui.